Hoje eu quero falar sobre o propósito e o poder da oração. E nesse texto deixa bem claro que como é que temos que fazer para tomar as decisões das nossas vidas. O texto vai dizer: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite inteira. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. O que está acontecendo aqui nesse texto? Jesus, ele tinha 70 discípulos bons, homens que estavam ali caminhando com ele numa jornada. Mas chegou um momento em que Deus fala para Jesus que ele tinha que escolher 12. E amados, não é fácil tirar 12 de 70 bom. 12 tem que ser bom mesmo. E não é fácil tomar decisão. Todos nós aqui temos momentos na nossa vida que nós ficamos assim: como é que eu vou decidir isso? Como é que eu vou escolher isso? Como é que eu vou fazer agora? Mas aqui tem uma dica de Jesus: como fazer para tomar decisões difíceis. O texto no verso 2 diz que ele se retirou para o monte a fim de quê? Orar. Para quê? E passou a noite toda orando a quem? A Deus. Quando amanhece, ele já tem os 12 nomes para poder escolher, para fazer a sua equipe. Então, quando nós temos que tomar uma decisão, temos que primeiro passar tempo com Deus em oração. Porque através da oração nós vamos tomar as melhores decisões da nossa vida. Posso amém? Amados, a primeira tarefa de cada cristão é orar. Cada tarefa de um cristão é puramente e simplesmente orar. 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 Porque orar é conversar com Deus. Jesus está ensinando que a conversa com Deus fez com que ele tomasse a melhor decisão. E nessa oração, conversando com Deus, ele está criando um relacionamento. O nosso Deus não é um Deus mudo, o nosso Deus não é um Deus estarcado, parado, não. O nosso Deus, ele está em movimento. Posso falar? O nosso Deus, ele está em movimento, ele está trabalhando através das vidas. E a oração é uma maneira de se relacionar com Deus. E pode perceber que o que mais o inimigo faz nas nossas vidas é nos impedir de orar. Se for para fazer uma faxina aqui, fazer uma limpeza, a gente faz. Se é para criar um evento, nós fazemos. Se é para fazer qualquer coisa, nós fazemos o dia todo. Mas para tirar uma hora para orar, já ficamos fadados, ficamos cansados, o sono bate, a canseira vem. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando você se relaciona com Deus através da oração, a sua vida será transformada. Amém. Ele sabe disso. Por isso que ele impede que as pessoas orem a Deus. Amados, o melhor momento de se fazer sua oração é pela manhã. Pastor, por que pela manhã? Amados, pela manhã é uma grande oportunidade de você se relacionar com Deus e a sua mente ser blindada contra a ação do inimigo durante todo o seu dia. Quando eu oro pela manhã, querido, o que acontece? A minha mente fica blindada. E aí o inimigo não tem mais acesso à minha mente a oferecer coisas que vai me afastar de Deus e me tentar em determinadas áreas. Porque Jesus já deixou bem claro que todos nós somos tentados. Todos. Não tem super-homem. Cristão não existe. Por isso que ele bota no Pai Nosso, no final do Pai Nosso, o quê? O que ele bota? Me livrar de todo o quê? De todo o mal. Ele fala para que eu não caia em tentação, mas nos livre do mal. Porque tentação vem. Jesus, ele foi tentado. Nós seremos tentados, mas através da oração nós seremos blindados pelo poder de Deus. Porque a oração blinda. Precisamos aprender a fazer a oração pela manhã, seja mais simples possível, mas temos que fazer.
Por exemplo, você tem que acordar pela manhã e dizer: Deus, tudo que o Senhor tem para mim eu recebo. E tudo que o inimigo tem para oferecer para mim eu rejeito. É uma oração. E tudo aquilo que Deus tiver para a tua vida, Deus vai te dar naquele dia. Se amanhã, segunda-feira, você levantar e falar: Senhor, eu te agradeço por abrir os olhos, por respirar, por esse dia maravilhoso. E hoje eu determino na minha vida tudo que o Senhor tiver para a minha vida. Hoje eu recebo em nome de Jesus. E tudo aquilo que o inimigo quiser colocar sobre a minha vida, eu já rejeito em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Só as bênçãos de Deus vai vir sobre a tua vida. Porque é na simplicidade, é na pureza do nosso coração que Deus opera. Amados, a oração é o momento que nós estamos com Deus e todas as armadilhas do inimigo caem. Quando você está em intimidade com Deus, orando a Deus, falando com Deus, amado, toda a arma, toda a artimanha do inimigo, todas as flechas que a Bíblia diz, elas caem por terra em nome de Jesus. Porque você está com teu Deus, você está protegido. A Bíblia mesmo fala que Ele nos protege como uma galinha protege os seus pintinhos. Assim Deus faz nas nossas vidas. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Amém? Amado, em nosso momento de oração, precisamos demonstrar nossa confiança para Deus. A nossa maior motivação para continuar orando é Jesus, porque Ele passou a noite toda orando. Ele era o Filho de Deus, Ele era o Deus. Mas Ele deixa bem claro, nos ensina que a oração é importante para o nosso crescimento. Que a oração é algo importante para as nossas vidas. Que a oração, amados, não é só para pedir, mas é um momento de relacionamento, para fazer decisões. Você tem uma decisão para tomar essa semana? Então a palavra de Deus está nos ensinando que vamos colocar em oração. Vamos colocar na mão daquele que pode nos ajudar a tomar as melhores decisões da nossa vida. Amém? Então, qual é o propósito da oração, pastor? Qual é o propósito da oração? A oração só se torna um tédio quando você direciona a tua oração para o problema. Isso não é um propósito da oração. Quando você foca somente no problema, não é oração, vira um tédio. Toda vez que você está orando pelaquela mesma coisa: Senhor, olha o meu filho, ó Senhor, no meu trabalho, isso está acontecendo, ó Senhor, na minha casa está assim. Isso não é oração, isso é lamúria, isso é murmuração. Deus nem ouve isso. Aliás, Deus ouve, mas Ele não age, porque isso não é oração. Esse tipo de oração, já viu pessoas, ela entrou no tédio e ela nem ora mais por aquela situação, ela não ora mais por aquela pessoa, ela já desistiu de orar porque virou um tédio, porque ela falou: pastor, eu já orei tanto, mas Deus não fez nada, porque está orando errado. Está orando errado. Não adianta subir monte, não adianta fazer campanha, não adianta fazer corrente, não adianta fazer discorrente, não adianta se estiver orando errado, porque a oração é um relacionamento com Deus. A oração, ela precisa ser profética. E qual é a oração que Deus ouve? É a oração que você aponta um milagre. Amém. Senhor, eu quero que meu filho sirva o Senhor de todo o coração. Amém. Senhor, eu oro agora porque a minha casa será restaurada por Ti. Senhor, eu oro agora porque no meu trabalho a situação vai mudar. Senhor, eu oro agora porque eu sei que essa situação vai acabar e vai vir abundância sobre a minha vida. Essa é a oração que Deus ouve. Não é eu ficar: oh Senhor, não está acontecendo comigo, não. Pastor, eu estou orando pelo meu marido se converter. Senhor, eu estou orando para minha esposa se converter. Estou orando para... tá, já comprou a Bíblia? Para dar para ele quando ele se converter? Porque isso é fé. Amém. Isso é fé. Eu estou orando pela pessoa para ter um encontro com Jesus. O que eu já tenho que fazer? Vou comprar a Bíblia. Porque quando ela tiver um encontro com Jesus, eu vou presentear. Toma aqui. Eu estava orando pela tua vida e hoje concretizou aquilo que eu tinha pedido a Deus. Toma a sua Bíblia de presente. Essa é a oração. Essa é a oração que Deus age. Essa é a oração que Deus faz o sobrenatural. Quantos estão me entendendo? Não é
lamúria, não é ficar chorando, não é ficar reclamando, não, é profetizar. Lembra do profeta? Deus falou ao profeta: profeta, vem cá, leva para uma visão, coloca diante de ossos secos. Quantos conhecem esse texto? Quem é o profeta? Quem é o profeta? E o profeta chega e vê aquilo, não tem condições. E Deus fala: dá ordem, porque desses ossos secos vai se levantar um exército. E ele começou a profetizar: ossos se levantem, nervos venham, carne, pele, e um grande exército do Senhor se levantou, que foi o exército de Israel. Não é para ficar murmurando: ó Senhor, agora só tem ossos secos, ó meu Deus, não tem mais jeito, ó Senhor, tem que enterrar, ó Senhor, tem que fazer exumação dos ossos. Não, profetiza. Amém. A oração que Deus realiza o milagre é a oração que não murmura, mas é a oração que profetiza. Amém. É a oração que fala daquilo que vai acontecer. Quantos estão me entendendo? Precisamos entender, amados, que a oração não pode ser voltada para nós. Não pode ser voltada para nós, mas somente para Deus. Porque o milagre que vai acontecer sua bênção mas é para a glória de Deus. Amém. Quando alguma coisa acontecer, você tem que falar: não, foi Deus que fez, foi Deus que realizou, foi Deus que me deu, foi Deus que está trabalhando. Quantos estão me entendendo? Porque a glória é dele. Não é sobre mim, mas é sobre ele. A oração precisa ser feita, amado, com foco para alcançar o resultado. Tem que ter foco na oração. Tem que ter foco, tem que ter sabedoria, tem que pedir a direção de Deus para não perder o foco. Porque se você perder o foco, você não vai alcançar o resultado. Tudo na nossa vida é assim. É questão de disciplina, é questão de colocar foco naquilo que você está fazendo. Porque pessoas começam a fazer dieta e elas não concluem. Porque ela passa 24 horas do dia pensando o quê? Em comida, daquilo que não pode comer. E aí o teu cérebro entende que é para comer, porque tudo que leva o não, ele te potencializa para você fazer. E sempre você quer começar na segunda-feira, não quer começar no sexta, no sábado, é sempre na segunda. E não consegue concluir, começa na sexta, no dia do hambúrguer, no dia que alguém chama para pizza. É o dia de fazer a dieta. Quantos estão me entendendo? Agora, quando se faz, você tem que desfocar de comida. Você tem que focar em outra coisa. Focar nos exercícios. Focar em outra coisa que não seja comida. Porque se você pensar na comida, você vai acabar saindo do seu foco. Quantos estão me entendendo? A mesma coisa é a oração. A oração, ela precisa ter foco. Ela tem que ser objetiva, ela tem que ser, você tem que definir o seu propósito de oração. Amém? Amados, a oração precisa ser feita dessa maneira. A oração não pode trazer as coisas negativas do passado, porque as coisas negativas do passado acabam atrapalhando o milagre de Deus. Ah, meu Deus, olha, eu preciso disso, eu não sou assim, meu Deus, eu não consegui porque eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive amor, não tive carinho. Oh, Senhor, fui rejeitado porque lá atrás, na escola, eu não tive... Essa oração, Deus não está nem aí. A oração é: Senhor, a partir de agora, eu vou conseguir. Amém. Bom dia, que agora eu vou voltar a estudar. Mas, Senhor, a partir de agora eu vou fazer a faculdade. Senhor, a partir de agora eu vou mudar a minha vida. Amém. O que passou, passou. É daqui para frente. Amém. O nosso Deus é um Deus do futuro, não é um Deus do passado. As coisas do passado são as coisas boas, mas as coisas negativas joga no lixo, porque não faz mais parte da sua vida. Amém. Eu, particularmente, tudo que é do meu passado eu jogo no lixo. Eu só guardo na minha memória as coisas boas. Amém. E acabou. As coisas ruins eu não me lembro. Às vezes alguém comenta alguma coisa de algumas coisas atrás, eu falo: não sei, não conheço realmente, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei a minha mente. Eu falei: Senhor, apaga todo o meu passado. Às vezes tem pessoas que falam comigo na rua, pessoas que me conhecem há mais de 20 anos, 30 anos, eu não lembro mais da pessoa, eu não lembro mais de nada, porque Deus apagou. Eu só lembro das coisas boas da minha vida. Eu não lembro das coisas ruins, eu lembro das coisas boas. Na minha oração eu trabalho com esse propósito. Amém? Amém. A oração precisa ser carregada, amado, de esperança, pedindo a Deus, porque pedindo com esperança, a sua oração vai ser atendida.
Eu tenho esperança que essa vai ser a melhor semana da sua vida. E você tem que sair daqui com esse mesmo pensamento. Essa semana vai ser a melhor semana da minha vida. Porque as boas novas de Jesus é algo que traz esperança. Eu creio que Deus vai fazer um sobrenatural. Pastor, por que nós devemos orar? Primeiro, anote, ter comunhão pessoal com Deus. Jesus estava ensinando a ter comunhão pessoal com Deus. Orar é ter essa comunhão. O texto diz que Jesus estava a fim de orar. Já viu uma pessoa que está assim? Eu estou a fim de orar. Eu estou com desejo de orar. Aí tem pessoas, pastor, eu não tenho orado porque a igreja não faz vigília. Não, querido, a igreja somos nós. É só você chegar na tua sala, botar um louvor, no dia que você, na sexta passada, no dia que você vai trabalhar, você pega, bota um louvor baixinho, vai para a tua sala, pega a Bíblia, lê, ora, glorifica, faz a tua vigília, porque pela manhã o Senhor já vai te dar a solução. Jesus não precisou de sinagoga, Jesus não precisou de amigo, Jesus não precisou de ninguém, apenas um momento, um lugar, um monte para se esconder e ter um tempo com Deus. E Jesus já falou que o nosso lugar secreto com Deus é o nosso quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que estou em secreto e fala contigo. Amém? Então, amados, esse é o segredo. A oração faz com que a comunhão com Deus aumente a cada dia. O grande segredo de caminhar com Deus é essa comunhão. Amado, não importa se eu vou pedir ou agradecer, o que importa é eu vou estar em comunhão com Deus. O importante é que eu vou estar em oração com Deus, porque a comunhão vai revelar o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Quando você tem comunhão com Deus, você sabe, Deus pode fazer isso. Deus pode realizar isso. Mas quem não tem comunhão, ele fica em dúvida. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus tem poder para curar? Será que Deus tem poder para ressuscitar mortos? Será que Deus tem poder para restaurar casamento? Tem poder, sim. Amém. Só dizem isso quem não conhece esse Deus. É igual você conhecer uma pessoa. É igual você conhecer alguém e você sabe que ela assim, ela não gosta disso. É igual as pessoas já me conhecem. Quem caminha comigo, e o pastor não gosta disso. Mas por quê? Porque já tem comunhão comigo. O que todo mundo sabe quando vai preparar alguma coisa para a igreja? De comida. O que o pastor não gosta? Mas o que gerou isso no coração da igreja? Comunhão. Comunhão. Tem alguns que disfarçam, bate no liquidificador, bota pequenininho e tal, mas passa direto, com fome. Passa direto, com fome, né? O melhor apetite é quando você está com fome. A melhor comida é quando você está com fome. É a melhor comida. Então, amados, a comunhão faz com que você conheça a pessoa. A tua comunhão com Deus vai fazer você conhecer o teu Deus. Você vai começar a aprender o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E o grande segredo é fazer o que Deus gosta. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Então tem muitas pessoas que não estão agradando a Deus porque elas não têm comunhão. Elas dizem que tem, mas não tem, porque elas fazem coisas que Deus desaprova. Então, a comunhão faz com que nós venhamos conhecer mais esse Deus. Porque quem não ora não tem comunhão. É nítido isso. É nítido. Não tem comunhão. Porque quem ora conhece o Deus que serve. Quantos estão me entendendo? Segunda coisa, porque devemos orar? Devemos orar para conhecer intimamente o nosso Deus. É estar perto. Jesus está falando que ele foi ao encontro de Deus, passou a noite toda com ele. Então, a importância de orar, o poder orar, é estar perto de Deus para fazer conhecê-lo melhor. Só se conhece de perto, não se conhece alguém de longe. É na caminhada que nós conhecemos as pessoas. Amém? É na caminhada que nós vamos conhecer esse Deus. É nessa intimidade, de conhecer a intimidade de Deus, é que vai nos fazer crescer. Sabia que a única maneira de você crescer fisicamente, psicologicamente e espiritualmente é você o quê? Conhecer o Senhor intimamente. Quando você conhecer o Senhor intimamente, você vai começar a crescer. Posso ouvir um amém? Amém? Estar perto de Deus, teremos a resposta de Deus. Por isso que nós temos que ter intimidade. Porque quando você tem intimidade, você reconhece a voz da pessoa. Conhece ou não conhece?
Se eu entrar aqui e falar alguma coisa, o pastor chegou. O pastor está aí. Por causa do quê? Porque tem intimidade, ele conhece. Deus tem falado sempre, mas as pessoas não têm intimidade, elas não reconhecem a voz de Deus. Sabiam disso? Lembra de Samuel? Samuel estava dormindo e o profeta também. E Deus fala: Samuel, o que ele faz? Ele vai até o profeta. Fala: Senhor, o que é? Não te chamei não. Samuel, volta, vai dormir. Samuel vai dormir. E Deus fala: Samuel. Aí ele corre de novo, vai lá para o profeta. Fala: profeta, o que o senhor quer? Não, querido, vai dormir, pai, vai trabalhar. Volta para sua cama. Não, eu escutei o senhor chamando. Não estou chamando não, volta para lá. Aí ele fala: olha, quando te chamar de novo, diz assim: eis-me aqui, Senhor. Aí ele: tá bom, profeta. Ele volta para a cama. E quando de novo Deus chama: Samuel, ele levanta e fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então naquele momento ele começou a ter intimidade com Deus. Quem está me entendendo? Porque quem tem intimidade ouve a voz de Deus, parecida com a voz do seu líder. Porque quem era o líder dele? O profeta. Quem era o líder de Samuel? O profeta. Então Deus, ele fala, Deus tem falado, Deus tem alertado, mas o grande segredo é porque ele só fala enquanto você está em oração. Quem está me entendendo? E aí você vai ouvir, porque você está íntimo dele, e você sabe: é Deus que está falando isso comigo. Quantos estão me entendendo? Porque, amado, o inimigo tem falado muitas coisas nesse dia, tem confundido a cabeça de muita gente. Mas quando você entra no propósito de oração com Deus, quando você tem intimidade de oração com Deus, você ouve a voz de Deus. Posso ouvir? Amém? Está perto de Deus, amado, nós teremos as direções certas. Deus vai falar qual é o caminho que você tem que ir. Deus vai falar se você tem que ir para a direita, para a esquerda, se você tem que ir, se você tem que ficar. É quando você tem intimidade com Deus é que você vai ter essas informações privilegiadas. É quando você tem intimidade com Deus que Deus vai te dar grandes ideias e você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. Deus vai te dar uma ideia, você vai ser próspero. Deus vai te dar a ideia, amado, para se tornar rico só precisa de uma ideia de Deus. Você nem precisa trabalhar muito, só precisa de uma ideia. Uma ideia. Quantas ideias já surgiram por aí? Quantas ideias fantásticas. Quantos brasileiros da nossa nação, saíram do nosso país, estão em vários lugares aí, dando bom exemplo de sabedoria e de entendimento. Essa semana, uma senhora ganhou o mesmo título que Einstein ganhou como físico. Mas ninguém faz isso. Isso é uma honra para a nossa nação. Alguém recebeu um título de Einstein, o maior gênio que já existiu na Terra. Uma brasileira, uma senhora, física. Então, amados, só Deus que pode fazer isso. Amém? Quem é que cria essas coisas de fazer vacina? É Deus que dá na mente da pessoa como fazer. Porque tudo é criado por Deus, não é nada do homem, não. Nós só usamos 5% do nosso cérebro. O mais inteligente usa 10%. Imagine quando Deus abriu o entendimento para 100%. Eu vi uma pesquisa, estava lendo sobre isso. Se o homem chegar a 10% do seu cérebro, ele consegue neutralizar qualquer enfermidade no seu corpo. Se o homem chegar a 10% do seu cérebro, ele consegue neutralizar toda a enfermidade, seja ela febre, seja dores, seja câncer, seja qual for a enfermidade. Ele consegue, através do cérebro, dar comando para os cérebros saudáveis, neutralizar as células ruins do corpo. Amém. Amém. É uma coisa fantástica. Então, quem pode fazer isso? É Deus. Amém. Porque Deus faz essas coisas. Como é que tem pessoas que estão em fase terminal, de uma hora para outra elas são curadas? Porque Deus abre o quê? O cérebro. E o cérebro manda um comando para o corpo. O corpo para, que agora Deus entrou no jogo. Amém. Quantos estão me entendendo? Amém. Porque é assim que Deus faz, amém? Amém. É quando nós temos intimidade, Deus vai revelar segredos. Você dá segredos para qualquer pessoa? Revela segredo para qualquer pessoa? Não. Só para aquelas pessoas que são o quê? Íntimos. Não é isso? Então Deus quer revelar os tesouros dele para cada um de vocês nessa noite. Amém? Terceira coisa, por que eu devo orar? Para crescer espiritualmente com Deus.
Quando você ora, você cresce espiritualmente. Você começa a ter a visão espiritual das coisas. Você começa a interpretar as coisas. Você começa a entender que o problema não é a pessoa, mas é o que está por trás dela. Quantos estão me entendendo? O problema não é a pessoa, mas o local que ela está acaba contaminando. Tem muita gente boa, mas o ambiente que ela acaba convivendo, ela passa a ser uma pessoa ruim. É ou não é assim? É. O seu filho é uma bênção em casa, os filhos sempre foram educados com toda a educação, com todo o amor, com todo o carinho. Basta ele ter um relacionamento errado, ele se desvia. Ele já quer competir com o pai, com a mãe, já quer dizer o que é certo, o que é errado, ele já acha o dono, ele acha que descobriu a pólvora. Mas foi o quê? A amizade, o outro ambiente que levou ele a ter esse tipo de comportamento. A mesma coisa que Satanás fez no Éden. A mesma coisa que Satanás fez com Jesus. Então sempre a estratégia dele é desviar do propósito de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém? Então crescer espiritualmente com Deus fará com que o cristão tome, ou melhor, se torne uma pessoa melhor. Quando você cresce espiritualmente, você vira uma pessoa melhor. Sabe isso? Amém. Porque você é transformado. Por isso que você tem pessoas que você fala assim: meu Deus, fulano fala que é crente e faz tudo isso. Claro, porque ela não cresceu. Ela ainda é um bebezinho. Ou uma criança mimada espiritual. Todos estão me entendendo? Mas quem cresce com Deus, quem cresce na intimidade com Deus, ela se torna uma pessoa melhor. Ela se torna uma pessoa saudável. Todos estão me entendendo? Amado, quando se cresce espiritualmente com Deus, fará com que você mude o seu modo de agir. Vai mudar o seu modo de agir. Se você for uma pessoa devagar demais, Deus vai fazer você se movimentar. Se você é uma pessoa agitada, você vai se acalmar. É assim quando nós buscamos crescer espiritualmente com Deus. Amado, crescer espiritualmente com Deus fará entender o quanto o pecado é prejudicial para a nossa vida. O quanto o pecado irá destruir a nossa vida. Mas quando nós crescemos espiritualmente, há algo antítese do pecado, que é a santidade. Amém? Porque nós crescemos espiritualmente, nós vamos ver que o cristão vai ter a essência de Jesus. Quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos agir como Jesus, nós vamos falar como Jesus, tudo que nós vamos decidir como Jesus decidiria. Esse é o segredo. Vai tomar uma decisão essa semana? Vou, pastor. Então, se fosse Jesus no seu lugar, qual seria a decisão de Jesus? É essa decisão que a gente tem que tomar. Quantos estão entendendo? Amém. É essa decisão. Mas só consegue tomar essa decisão quem tem intimidade. E quais são os elementos fundamentais para a oração? Anote: fé. Quais são os elementos que eu preciso para ter uma oração saudável? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não conseguimos ver os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Segundo elemento, verdade. Precisamos ser verdadeiros com Deus. Não adianta esconder as coisas de Deus. Não adianta, amado, querer ocultar algo de Deus. Não adianta, porque Deus vê todas as coisas. Deus vê tudo, amado, o teu acordar, o teu deitar, e até quando você está dormindo, Deus está observando a tua vida. Amém? Deus está olhando para você. Então tem que ser verdadeiro, precisa dizer a verdade, precisa anunciar a verdade. A terceira coisa de uma oração, ela precisa ser simples, porque o nosso Deus é um Deus simples. Amém. O nosso Deus é muito simples. Então, quando orar, eu não preciso ter eloquência, eu não preciso entoar minha voz, eu não preciso dizer determinadas coisas. Ó Senhor, grandíssimo Deus, poder. Ele sabe de tudo isso. Mas nós temos que ser mais simples da nossa oração, porque na intimidade nós não precisamos falar mais nada. Quando você tem intimidade, você já chama pelo nome. Jesus, quando tem intimidade, ele chama Abba Pai, significa Pai querido, meu paizinho. Quantos estão me entendendo? É nesse nível que nós precisamos entender. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6, verso 5.
Mateus capítulo 6, verso 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gastam ou que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a recompensa. Já receberam. Mas o que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando sobre o tipo de oração. O que é o hipócrita? É uma pessoa que é farsante. Ele está falando sobre os religiosos, que eles eram hipócritas, porque eles falavam a coisa, mas viviam outras. E chegavam e oravam de maneira bonita para as outras pessoas verem, e as pessoas ficavam admiradas. Eles tiveram a recompensa? Tiveram. O quê? A exaltação daquelas pessoas, a admiração daquelas pessoas. Mas segue o verso 6. Olha o que Jesus diz. Mas, ao orar, entre no seu quarto, feche, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e seu pai, que vê em secreto, lhe dará o quê? A recompensa. Quando você está em secreto com Deus, Deus vai te dar a recompensa. Você não precisa orar em público, você não precisa gritar, espernear. Não, querido. Simplicidade, porque Deus vê o que está no seu coração. Quantos estão me entendendo? Amém? Precisamos entender isso. Precisamos aprender isso com a palavra de Deus nessa noite. Saber que o nosso Deus, Ele se preocupa conosco. E eu quero já entrar na conclusão dizendo: creia que Deus ouve todas as orações que fazemos. E Ele nos ensina que elas serão atendidas. Todas as nossas orações são ouvidas por Deus. Todas. O grande erro que cometemos é que pensamos que a oração é um momento apenas de pedir para Deus. Não é. Oração é um momento de relacionamento. Quantos estão me entendendo? Temos que quebrar esse paradigma de achar que para orar é só para pedir. Orar é para agradecer. Orar e falar: Senhor, obrigado porque eu te agradeço porque eu recebi essa grande bênção da tua parte, Senhor. Senhor, eu te agradeço porque hoje eu tenho um teto, algo para que eu possa estar, um teto para dormir, uma cama, eu tenho um lugar. Quantos estão entendendo? Orar não é só para pedir, mas é para agradecer, é para falar: Senhor, obrigado porque eu hoje estou contemplando o sol, está lindo. Senhor, eu quero te louvar porque a chuva veio, então vai haver uma grande colheita depois dessa chuva. É isso. Orar é isso. É nesse tempo que nós temos diariamente parar: Senhor, eu te agradeço por essa comida, porque há centenas de pessoas que não vão comer. Senhor, eu te agradeço por esse copo d'água que eu posso beber, porque tem pessoas que estão no leito de hospital e não pode beber uma água, porque se ela beber água, ela morre. Se ela beber um copo d'água, ela morre, porque os rins estão parados. Quem é que vai filtrar essa água? E para o familiar não ficar agoniado, nem ele, vai alguém lá e molha os lábios escondidos dos enfermeiros, porque os lábios estão tão ressecados. E aí vai alguém lá e umedecer os lábios daquele familiar. E nós temos a oportunidade de beber e falar: Senhor, obrigado, porque eu estou bebendo um copo de água. Quantos estão me entendendo? Amém. Nós temos que ser gratos por tudo. Há famílias, aumentou o número de famílias dormindo nas ruas, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. E quando você pergunta: o que estás fazendo aqui? Por que você está aqui? E ele conta a história. E você conta a profissão. E ele fala a profissão. Existem professores, existem trabalhadores, existem pessoas formadas, existem pessoas que falam 2 idiomas, 3 idiomas, que estão morando na rua com a sua família.
Por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor. Por isso que nós vamos entrar na oração, não é só para pedir, para agradecer. Se você não tiver nem para agradecer, nem para pedir, entra no teu quarto, bota um louvor baixinho e fica em silêncio. E deixa Deus ministrar sobre a tua vida. Quantos estão me entendendo? Não precisa nem pedir, nem agradecer. Entra no teu quarto, bota um louvor, acabou. Desliga a TV, para ver de noticiário que todo dia é morte. Porque isso dá ibope, isso dá dinheiro. A mídia precisa de morte. O jornal O Povo agora é a mídia social. E ninguém alivia não, é o sangue derramando na hora. Isso faz mal para as nossas emoções. Isso faz mal para a nossa mente, para a nossa fé. E aí fica aquelas dúvidas vindo, cadê Deus? Deus continua no trono, reinando e governando. Mas Ele só cuida daqueles que estão debaixo de uma intimidade com Ele. Quantos estão me entendendo? Porque quem está no Senhor não tem aflição, querido. Sabe que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Amados, orar é falar com Deus, não é um programa. Orar é um tempo especial que você precisa ter com Deus, e Deus quer estar com você para te ouvir. Então tem esse momento tem que ser muito importante. Não se faz uma oração e sai, não. Quem é que gosta de conversar com alguém e depois a pessoa pega e sai, bate a porta e vai embora? Ninguém. Nem Deus. Então eu preciso ter aquele momento com Deus, fazer aquele gabinete com Deus, e Deus vai falar com você. Posso ouvir, amém? E como ter poder na minha oração, pastor? Como é que eu vou fazer para ter poder na minha oração? Número 1, aplique a fé no ato de orar. Quando você orar, ore com fé. Não pode ser aquela oração meia boca, na dúvida, não sei, será? Deus, não, ore com fé, aplique a sua fé, que Deus vai responder a sua oração. Quer ver? Marcos capítulo 11, 24. Fica tranquilo, está trovejando, mas na hora que vocês forem embora não vai ter chuva nenhuma, amém? Só vai chover quando você estiver em casa. Amém. Marcos 11, 24. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o quê? Receberam, e assim será com vocês. Então quando orar, você tem que orar já acreditando que já está pronto. Que Deus já colocou no forno, daqui a pouco vai apitar. Chegou a tua bênção. Acabou. Porque a Bíblia diz: se tudo o que pedirem em oração, creia que já recebeu. Então, amados, aplique a fé no seu ato de orar. Posso ouvir, amém? Segundo, ore com autoridade no mundo espiritual. Se ora com autoridade, não se ora como um covarde, um desistido, uma desistida. Meu Deus, nada disso. Se ora justamente com autoridade espiritual. Quantos estão me entendendo? Mateus capítulo 16, verso 18. Olha o que diz. Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode passar. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado aonde? E o que você desligar na terra, será desligado. Olha o segredo ali: chaves do reino do céu. Quem ora recebe as chaves de Deus. Amém. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você dá a chave da casa de vocês para qualquer pessoa? Quem é no máximo que você dá a chave da sua casa? No máximo? Os filhos. É ou não é? Ele mora contigo, já tem idade, não é isso? Guilherme tem a chave de casa? Só ele tem. O vizinho lá da esquina tem? Não. Porque, amado, só pode receber a chave quem são os filhos. Amém. Quando se tornamos filhos de Deus, Deus entrega a chave na nossa mão.
E com essa chave nós ligamos e desligamos o que quisermos aqui na terra. Só não temos o que queremos é porque nós não estamos usando a chave. Porque através da oração, através do poder da oração, Deus já nos entregou a chave. Você abre e fecha o céu na hora que você quiser. Quantos estão me entendendo? Então nessa noite é uma grande oportunidade de se tornar os filhos de Deus. Deus quer nos dar autoridade. Deus só dá autoridade para os seus filhos. Amém? E como é que acontece o processo da autoridade? Primeiro, intimidade. Primeiro o quê? Intimidade. Primeiro processo da autoridade na oração é intimidade. Segundo, santidade. Segundo é o quê? Santidade. E por último, autoridade. Esse é o processo. Para receber a autoridade, para abrir a chave do céu, para fechar a chave do céu, eu preciso de intimidade, eu preciso de santidade, e logo depois eu vou receber o quê? Autoridade. Muitos estão querendo autoridade, mas não buscam intimidade e nem santidade. Porque a autoridade é só para aqueles que entram no processo de Deus. Posso ouvir amém? Amém. E amados, nós precisamos lutar contra algo muito sério na nossa vida, que é o pecado. O pecado, amado, aprisiona as pessoas. O pecado impede que as pessoas busquem intimidade com Deus. Porque o pecado é como uma dívida grande. Quantos aqui já tiveram uma dívida e pagou e se sentiu? Qual foi a sensação? Boa, né? Quando paga a dívida? Meu Deus, aleluia, graças a Deus, faz até culto, salta de alegria. A mesma coisa é o pecado. O pecado é igual uma dívida na nossa vida, impede, fica nos aprisionando. Mas quando você tem o Senhor Jesus na sua vida, esse pecado é removido. Esse pecado é removido. Porque quando alguém tem uma dívida, ela não pode fazer nada a não ser que quite a sua dívida. Mas quando ela quita a dívida, ela vai ter um outro crédito. Quantos estão me entendendo? Mas Jesus, ele já quitou essa dívida do pecado. A Bíblia diz que ele pagou o alto preço. E preço de quê? De sangue. Então todos os pecados que estavam sobre a nossa vida foram pagos pelo sangue de Jesus. Então agora nós temos que ter o quê? A sabedoria de nos entregar para Deus e saber que o nosso Deus nos adota como filhos amados. E como filhos amados do Senhor, nós precisamos ter uma vida de oração. Posso ir amém? E eu quero convidá-los a ficar de pé nessa noite.